Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar porque temos que ter muito cuidado com os limites de tolerância. Eu sei que quando a gente começa a atuar na área, a gente fica pensando assim, acima do limite de tolerância é o inferno e abaixo do limite de tolerância ou do nível de ação, estamos no céu. Isso não é bem verdade, tá? O limite de tolerância realmente é algo importante, é estudado, mas há muitas limitações. Então, vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso. Quais são essas limitações? Primeira limitação: variações individuais. Os limites de tolerância são estabelecidos com base em médias e não levam em consideração as variações individuais na suscetibilidade e na resposta aos agentes ocupacionais. Então, tem gente que é mais frágil para determinados agentes químicos e tudo mais. Na hora que eu estabeleço a limite de tolerância, é para a média, é para a maioria. Até a definição dessa, onde a maioria dos trabalhadores pode estar exposta dia após dia, durante toda a sua vida laboral, sem sofrer efeitos adversos à saúde. Mas é a maioria. Então, isso já demonstra que não é um valor real para todo mundo. Primeiro, cuidado. Segundo, efeito combinado. Quando a gente trabalha com produtos químicos, vai acontecer em algumas situações de eu trabalhar com 1, 2, 3, e pode ser que eles juntos sejam muito pior do que individualmente, como consequência para o trabalhador. Só que os limites de tolerância eles são estabelecidos de forma individual, tá? Até tem como a gente calcular isso, mas isso depende do profissional que está avaliando. O limite de tolerância não vai dizer isso de forma explícita. Os estudos do limite de tolerância não são diretos. Eu não pego lá profissionais sem trabalho, coloco numa sala, jogo o produto químico, espero ficar doente. Ah, tá, a concentração é tanta. Não, isso é feito de forma indireta, às vezes com animais e tudo mais. Então, não é feito diretamente. Então, aquilo ali, por exemplo, se eu fiz lá com um ratinho, vai se extrapolar para um ser humano. Percebe que tem um erro envolvido. Tanto tem que ao longo dos anos vai mudando, né? Se fosse algo preciso desde o início, não precisava mudar. Então, vai se estudando e os estudos vão melhorando. Ah, não era bem 100, era 90, era 85 e assim vai. Os estudos são incompletos. Como assim são incompletos? Então, digamos que eu estou fazendo um estudo lá para saber a consequência do determinado produto químico para o sistema nervoso central. Tá? E cheguei lá no limite de tolerância. Só que aí, continuar estudando, e rapaz, parece que esse produto tem problema para o fígado também. E rapaz, parece que esse produto tem também problema para os rins. E o primeiro limite de tolerância era 80 e caiu para 3. Porque para o sistema nervoso central poderia ser 100 ppm, mas para o fígado, para o rim, digamos que seja 3 ppm. Então, isso também tem que tomar cuidado. Na hora que se tem um produto químico, não se estudou tudo sobre ele de imediato. Isso vai demorar tempo, anos, né? A questão da vazão respiratória. O limite de tolerância é baseado em uma vazão respiratória média, tá? Que pode não ser representativa de todos os trabalhadores nem de todas as atividades. Isso vai dar uma variação também nesse valor do limite de tolerância. Percebe que são vários itens que devem ser considerados. Tá? E a gente pega aquilo como sendo verdade universal. Outro ponto importante, a saúde do trabalhador. O limite de tolerância considera que o trabalhador que vai estar exposto é um trabalhador saudável. Pô, mas se esse trabalhador já tem um probleminha lá, um determinado órgão, que é aonde o produto químico vai agir, por exemplo. Já percebe que esse limite de tolerância não é válido para aquele trabalhador. Tá? Formas de penetração. O limite de tolerância, na sua grande maioria, eles consideram apenas a entrada, né, por via respiratória. Mas a gente sabe que pode ser por via cutânea, pode ser um corte, pode ser por ingestão. Então, percebe que quando eu coloco lá que para determinado produto químico, o limite de tolerância, sei lá, 300 ppm, eu estou dizendo que aquilo é entrada por via respiratória. Mas digamos que aquele agente químico tenha muita absorção pela pele. Será considerado? Não. O limite de tolerância não irá considerar isso. Tá? Você
tem que considerar isso. Então percebe que também é uma limitação, e essa limitação é imensa. Exposições crônicas de longo prazo. O limite de tolerância ele é feito por uma exposição de curta duração ou com uma média ponderada de uma jornada de trabalho. Tá? Pode ser que aquele mesmo agente exposto, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos, mesmo numa concentração inferior, aí não se tem estudo, digamos assim, e se percebe, rapaz, a gente estava dizendo que o limite era tanto, e na verdade o limite é menor. Porque essa exposição, ainda que pequena, ao longo dos anos, vai porradinha, porradinha, porradinha lá no organismo do trabalhador, tem uma hora que ele adoece. Então, o limite de tolerância não considera essa exposição a longo prazo. Tá? Atualização e revisão dos valores. Os limites de tolerância, eles não são atualizados sempre. Tá? Assim, todo ano, tudo é atualizado, tudo é revisto, todos os limites são reestudados. Não. Professor, e a CGH? Não. Se você dá uma olhada lá, a CGH ela tem alterações, mas se você pegar lá o produto químico, do lado vai ter o ano. Tá? Então, ela não está lá todos os itens atualizados em 2023. Eles vão estudando, vão verificando, mas tem coisa que já está um bom tempo naquele valor e talvez não esteja correto. Pô, professor, mas estudar. Sim, se estudarem um pouquinho mais, talvez percebam que esteja errado. O limite de tolerância ele não tem uma harmonização dos valores de forma internacional. Então, você percebe diferença entre países, organizações. Ele não é um valor, olha, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, sei lá, na Espanha. Não é necessariamente o mesmo valor. E isso também, putz, imagina para uma empresa que é multinacional, pô, no Brasil o limite é tanto. Mas na Espanha é tanto. Em Portugal é tanto. E também, se essa diferença, quem é que está certo, né? Então, é outro problema. O limite de tolerância também, ele tem... Aí já não é o limite de tolerância, mas os métodos de medição para se conseguir chegar nesse valor que o trabalhador está exposto, para comparar, às vezes também tem limitações. Tá? Então, tem um valor exato lá, digamos, de limite, que a gente já viu que não é tão exato assim. Só que eu posso ter dificuldades para fazer essa avaliação por falta de sensibilidade, por dificuldade para detectar baixas concentrações, tá? Para dificuldade de medir certos tipos de exposição. Então, o limite de tolerância não é tão fácil assim, às vezes, de eu chegar nesse valor para fazer a comparação na avaliação. Tem outra coisa também que às vezes as pessoas não consideram. Há um viés econômico envolvido. Como assim, professor? Em alguns casos, os limites de tolerância podem ser influenciados por exemplo, no Brasil, eu tenho lá um determinado produto químico e esse valor não foi alterado. Na verdade, no Brasil não foi alterado nada, está bem desatualizado. Mas, pensando lá que eu tivesse que fazer atualização de determinado agente, eu vou, mas se isso mudar, aquela indústria ali, que é forte, coisa e tal, ela vai ter dificuldade, porque eu estou dizendo que o produto faz mal. Então, há sim um viés econômico também, que vai influenciar nesse valor final. A questão também de condições de trabalho variáveis. Os limites de tolerância eles são estabelecidos com base em condições de trabalho específicas. Então, foi feito todo um estudo, um laboratório, com temperatura, umidade, ventilação e tudo mais. Será que é exatamente as mesmas condições de exposição de um trabalhador? Não, né? E será que a temperatura vai influenciar? Não estou dizendo que vai, mas a gente também não sabe. Precisaria de mais estudos para ter essa certeza. Quando você lê qualquer artigo científico, sempre você vai escutar lá no final. Mais estudos são importantes, por isso, por isso, por isso. Nunca o cara é definitivo. E esses limites de tolerância são estudos científicos. Então, nunca vai ter essa precisão 100%. Cada vez vai estar menos errado. Mas certo, preciso, não. Tá? Os limites de tolerância eles são estabelecidos para proteger a saúde dos trabalhadores e seus ambientes de trabalho. Só que esses trabalhadores também podem estar expostos a situações fora do ambiente de trabalho. E aí, somando isso aí, o limite de tolerância não será o suficiente, né?
Eu tenho também um problema de desatualização dos valores. E isso é um problema especificamente no Brasil. Deve ter outros países que têm esse problema também, mas aqui é um problemaço, né? A gente tem uns valores bem desatualizados. E o último item que eu queria falar é a nossa amostragem pobre. Toda vez eu falo isso, mas eu acho importante. A gente pega uma amostra no ano, sei lá, de 10, 15 minutos e considera a verdade para o ano todo, para definir EPI, para definir adicional de salubridade, aposentadoria especial, para perícia, para tudo, tá? É ridículo. É uma única amostra. Ela não vai ter uma representatividade. Durante o ano há oscilações, a produção diferente, a sazonalidade, período de maior produção, menor produção, mudanças no processo. Então, ter uma única amostra para comparar com o limite de tolerância e considerar que aquilo é verdade, é no mínimo ser inocente em relação a ser muito ingênuo, falando melhor, para achar que aquilo está preciso. Tá? Então você percebe que eu tenho que tomar imenso cuidado ao trabalhar com os limites de tolerância. Como você sabe, todo vídeo eu indico o livro e hoje vou indicar o livro aqui do meu amigo Leandro Magalhães, 101 perguntas e respostas sobre agentes químicos para higiene ocupacional. Um guia de cabeceira para não errar nas avaliações de campo, da editora Lux. Tá? Esse livro eu até escrevi um prefácio, é um livro bacana, assim que você tem uma visão geral sobre agentes químicos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só colocar nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.